Já vai dando seu like, inscreva-se em nosso canal, compartilha nas redes sociais e neste programa. Você consegue caminhar nas ruas sem ninguém? É difícil, é difícil. Há muitos anos atrás você ia apresentar um jornal de bermuda. Qual foi a reportagem que marcou a sua vida? Duas reportagens. Agora, quer me ver eu chateado, Sim. revoltado, principalmente revoltado? Quem é que poderia chupar essa manga? Quem é? Bom, eu daria essa manga aqui. É da comunicação? É da comunicação, é meu amigo hoje, falo com ele, tudo direitinho, mas merece chupar a manga? Merece chupar a manga. Obrigado, pessoal, bem-vindo ao nosso canal e uma entrevista muito especial. Mas antes, gostaria de agradecer ao Shopping Rio Mar por ter autorizado a nossa presença aqui. Agradecer de coração ao Canéfora. E eu sempre falo, o Canéfora é o melhor café do Shopping Rio Mar, que nos dá esse apoio. Então, obrigado, Marcelo, a toda a equipe, toda a família. E é com muita honra que eu recebo um convidado assim especial, que faz parte da nossa cultura, esse programa que defende a cultura sergipana, a nossa linguagem, nossas figuras, nossas personalidades, toda a nossa cultura mesmo. E eu sou sergipano, essa pessoa é sergipana, e eu vou dar as boas-vindas ao nosso querido apresentador, Gilvan Fontes. Gilvan, seja bem-vindo ao vlog Fábio Jacil. Obrigado, Fábio. Um grande abraço para você, parabéns por essa iniciativa. E eu estou aqui justamente para responder as perguntas que forem feitas por você. O jornalismo ele tem que ser imparcial. Todo mundo sabe disso. Com certeza. Mas de alguns anos para cá, a gente começa a observar que os apresentadores, os repórteres, jornalistas começaram a adaptar de opinião, exatamente. Começaram a ter emoções. Naquela época não tinha. Não podia. A gente tem Boris Casoy que começou muito essa questão de comentar. Tem um menino da Band, né? Esqueci o nome dele, o Echá. Que é um excelente comentarista, tudo. Mas naquela época não tinha isso. Não tinha isso. Essa aproximação, essa questão do comentário, isso prejudica o profissional ou isso é mais uma ferramenta para aproximar o público? É mais uma ferramenta, desde que você tenha uma pessoa, um comentarista que saiba realmente fazer o comentário. Tem gente assim, não cite nomes, se você se tem que comenta coisa que tem muita gente que ligado a grupos, esse negócio todinho, que vai defender aquele grupo. Não pode ser assim, você tem que ser imparcial. De um modo geral, no Brasil ou no mundo, há uma influência, a imparcialidade está sendo perdida? Está assim, em alguns campos está sendo perdida, né? A gente vê hoje na televisão certos comentários que não tem nada a ver com o que está acontecendo, mas só que tem interesses, existem interesses ali, né, do grupo, existe interesse, então você desvirtua tudinho, não é mais aquela coisa séria. Tem gente séria, e como tem, nós temos comentaristas excelentes aqui, o Ricardo Boechat, essa turma toda, mas também tem aqueles que fazem dos seus comentários justamente defendendo o seu lado, porque é amigo de fulano, porque é amigo de fulano, é amigo de um político. E até levanta essa questão de ser jornalista e até a classe se sente prejudicada, né? Começa a perder essa questão. Agora, você tem muita gente boa hoje aqui. Aqui no estado você tem muita gente boa, não só na televisão, você tem no rádio, na imprensa escrita, você tem também muita gente boa. Agora, claro e evidente que tem aqueles que... Eu cheguei, Gilvan, a trabalhar durante uns 5, 6 anos na TV Sergipe, acompanhei os processos da passagem para o sinal digital, toda aquela... que existia um padrão, né, muito forte, tanto na TV Sergipe, TV Atalaia, e houve uma transformação. Acho que até o sinal digital trouxe mais perto da questão das redes sociais. A Globo até tentou evitar as redes sociais, de não citar. Na época você não podia botar a marca de redes sociais nenhuma, nem citar nas reportagens. Eu peguei essa fase e hoje não. Se renderam, todos os meios de comunicação se renderam essa questão da rede social. É verdade. E um dos pontos principais que eu notei foi a questão da quebra da bancada, da pessoa sentada o tempo todo
na bancada apresentando o jornal. Se movimentar. Né? Começou a se movimentar. Quando você começou a ter essa orientação, foi uma preocupação da televisão se tornar mais natural? Como você vê isso? O Eduardo do Vale teve um papel muito importante nesse item, né? Ele chegou para mim e disse: João, vamos ficar mais de pé, vamos andar um pouquinho no cenário para movimentar o jornal. Vamos. Hoje eu ando mais do que fico sentado. É tanto que naquela época você, há muitos anos atrás, você ia apresentar um jornal de bermuda, porque não aparecia calça. Já chegou de vocês? Já. No carnaval, eu cansei de apresentar o jornal de bermuda. Sem ninguém imaginar. Sem ninguém imaginar, porque só aparecia daqui para cima, né? Paletó, gravata, de bermuda, de chinelo. Hoje não existe mais isso, né? Mesmo porque você não vai entrar na televisão de bermuda nem nada, né? É proibido, né? Mas antigamente tinha, eu apresentei várias vezes. Você tinha segurança que não ia aparecer? Não ia aparecer, porque eu ficava na bancada, né? A bancada cobria tudo, aparecia. Hoje eu não faço isso. Hoje tem que ser um terno completo. Você estranhou no começo, quando começou a caminhar? Estranhou um pouquinho, né? Caminhar, esse negócio ali. Estranhou, mas ainda bem que hoje dá certo, graças a Deus, tem dado certo. Né? Não posso deixar de fazer essa pergunta. Qual foi a reportagem que marcou a sua vida? Olha, duas reportagens. Uma foi um incêndio que houve no mercado, aqui de Aracaju, no mercado central. Naquela época não era mercado Albano Franco nem Maria Virgínia Leite Franco, era um mercado municipal de Aracaju. Teve um incêndio lá e não foi brincadeira esse incêndio. Morreram algumas pessoas. Você estava em loco? Estavam lá. Não fazia ao vivo, porque não tinha ainda. Sim, mas você fez a matéria. Fiz a matéria. Enquanto aconteceu depois? Logo depois, o incêndio começou a se propagar e nós fomos fazer a matéria. Te marcou muito? Marcou muito. E o outro foi o seguinte, alguns anos atrás teve um cara aqui chamado Antônio Negão. Ele cometeu um crime, matou, parece, 2 ou 3 rapazes, empurrando esses rapazes lá na ponte de Campo do Brito, a ponte que tem lá, Campo do Brito para Lagarta, aquelas imediações, e jogou dentro d'água, ponte alta, né? E repercutiu muito esse crime. E eu fui designado para fazer a reportagem. Antônio Negão foi preso, eu não sei nem se ele ainda é vivo hoje, acho que não. Foi preso na penitenciária, a penitenciária era no bairro América ainda, e ninguém conseguia ouvir esse cara, ele não dava entrevista para ninguém. Aí o que aconteceu? O diretor de jornalismo da televisão chegou e disse assim: olha, você vai fazer uma entrevista com o Antônio Negão. Ele não atende ninguém, não quer dar entrevista. Ele já disse lá que só dá entrevista se for você. Então eu fui fazer essa reportagem com o Antônio Negão. Quando eu me sentei na poltrona, daqui a pouco, não demorou nada, Antônio Negão chega algemado, esse negócio, se sentou comigo. Aí eu comecei a fazer entrevista com ele, mas fiquei emocionado, né? Pessoal, o cara é um criminoso desse. Uma responsabilidade. A responsabilidade. Não deu entrevista para ninguém, só dava para mim. Para mim, essas duas marcaram minha vida como repórter da TV. Alguma te emocionou? Alguma reportagem te emocionou muito? Me emocionei muito, né? Fiquei muito triste com a morte de Dr. Augusto Franco, com a morte de Dona Virgínia Leite Franco. Dona Virgínia era minha fã. Eu gostava muito dela, Dr. Augusto. Então, quando eles morreram, para mim foi um baque, eu fiquei emocionado. São pessoas que estavam muito ao seu lado. Exatamente. E hoje algumas pessoas que se foram, né, amigos, tudo, eu, quando vou dar essa notícia, eu fico emocionado, dá vontade de chorar no ar. Né? Eu me seguro. Você ali. Já chorou apresentando? Já chorei, justamente com a morte de Dona Virgínia. Eu não suportei, porque Dona Virgínia era uma fã número 1. Você dá essa notícia? Vi a notícia e eu confesso a você que eu enchi os olhos de lágrimas, porque era uma pessoa sensacional, uma pessoa inesquecível, Dona Virgínia. Na hora que eu fui dar a notícia, infelizmente, me emocionei. Eu, sinceramente, ali foi para mim. E teve outras também, mas isso aí já foi. Por exemplo, quando tem uma notícia, tem uma reportagem
de uma pessoa que não gosta de animal, que vai judiar dos bichinhos. Você não gosta? Eu não gosto. Não gosto porque... Alguém já se aproximou de você para comprar matéria, comprar opinião? Não. Em nenhuma época assim? Todos respeitavam sempre a sua... Até hoje, graças a Deus. O que existe, Fábio, é o seguinte, é você na rua, os fãs... Olha, manda um abraço para mim no seu jornal. Você consegue caminhar nas ruas sem ninguém? É difícil, é difícil. Quando não é tirando uma fotografia, fazendo uma foto, dando um autógrafo, mas tem. Como é que você lida com isso? No shopping, então, não. Eu atendo todo mundo, eu sou um cara simples por natureza. Simples. Eu não gosto desse negócio de estar trabalhando em televisão, de maneira alguma. Eu gosto de ser simples. E hoje em dia, já vem há algum tempo, já o pessoal me para na rua para tirar foto, esse negócio todo, eu tiro foto com todo mundo, não tem essa. Isso que é interessante. Agora, quer me ver eu chateado, sim, revoltado, sim, principalmente revoltado, vai judiar de um animal. Não aceito de jeito nenhum. Aí eu, nessas horas, eu me emociono, sabe, porque eu sou um defensor dos animais. Eu soube que você tem uma paixão, que é o bugre. Sim, tem. Eu tenho um bugre que ainda hoje é a minha alegria. Eu, quando saio com o bugre, eu me sinto, né? Comprei esse bugre em Fortaleza e, para mim, o pessoal diz, pai, por que você não vende? Quem vender nada, deixa o bugre aí. Como é que de uma forma se desestressa? Um passeio de bugre? Passeio de bugre ou então passeio de lancha. Eu gosto muito de esporte náutico, né? Passear de jet. Mas o bugre você... Mas o bugre para mim é o principal, porque o bugre me dá uma total liberdade, sabe? Então eu sou fã de bugre. Nós temos estamos chegando já no final do vlog, mas antes nós vamos começar um quadro aqui que eu preciso, para todo convidado, passar essa responsabilidade. Nós temos dois presentes, um presente não tão bom e outro ótimo. Primeiro vamos começar com um presente bom, no qual você vai citar, Gilvan, uma pessoa, uma personalidade sergipana, para receber esse chocolate aqui de pistache. Aqui, que delícia, é com pistache, é polonês, acredito. Como nós estamos na desconstrução, na miscigenação das culturas, vou passar essa responsabilidade para quem você vai dar esse chocolate, por favor. Olha, eu vou dar para uma pessoa que foi muito importante, não só para a televisão sergipana, como para mim, para minha pessoa, certo? Essa pessoa não está mais aqui em Aracaju, mora hoje na Paraíba, mas de vez em quando está aqui em Aracaju. Chama-se Mozart Santos. Mozart é o cara. Então, esse chocolate aqui é para Mozart. Ele deve chegar por esses dias aqui em Aracaju, né? Sempre está aqui. Então, esse chocolate eu dou para Mozart, porque para mim Mozart foi o cara da televisão sergipana, foi o cara que deu um impulso enorme à TV aqui em Sergipe. Mozart Santos, para mim, tudo na vida, como profissional de TV. Eu teria outras pessoas também, por exemplo, o Dr. Walter Franco. O Dr. Walter é uma pessoa que me recebeu muito bem na TV Atalaia. Eu tinha saído da TV Sergipe, estava um mês fora da televisão e fui convidado para trabalhar na TV Atalaia e não conhecia ainda o Dr. Walter. Conhecia sim, de passagem, né? Mas não tinha intimidade com ele ainda, né? Essa amizade. Então, quando eu cheguei na TV Atalaia, o Dr. Walter me recebeu muito bem. Ele, Augusto Franco Neto, Eduardo Duval, todo o pessoal da TV Atalaia. Então, eu daria para o Dr. Walter. E agora vamos à segunda parte. Pode deixar aí o chocolatezinho do Dr. Walter. Não sei se ele gosta de chocolate, né? Mas enfim, foi um presente, uma coisa... Bem, agora vamos a essa aqui, que é outro símbolo. Vamos dizer assim, não exatamente... Bem, é um símbolo negativo, mas pode ser uma questão também de melhora, uma coisa assim bem, coisa boa talvez não seja. Não sei. Mas quem é que chupa essa manga? Qual é a pessoa... Não precisa dizer o nome, né? Bem, não... Fica à vontade. Tem gente que gostaria de citar nomes, mas quem é que poderia chupar essa manga? Bom, eu daria essa manga aqui
para aquelas pessoas que ficaram e que ficam ainda contra a minha pessoa, alguém que tem algum comentário negativo sobre minha pessoa. Tem uma pessoa aqui que eu daria para ela, que eu não vou dizer o nome, justamente porque... É da comunicação? É da comunicação, é meu amigo hoje, falo com ele, tudo direitinho, mas merece chupar a mão. Merece chupar a mão. Como foi que você começou na televisão? Foi a partir do rádio? Você já desde... Como foi essa entrada no meio da comunicação sergipana? Olha, Fábio, por incrível que pareça, foi através de um serviço de alto-falante do interior. Eu sou de uma cidade aqui perto de Aracaju chamada Itapuranga da Ajuda. Sim. E lá tinha um cinema naquela época, então eu ia para lá, colocava o serviço de alto-falante no ar, sim, né? E quando chegava a hora do cinema, de começar o filme, eu desligava tudo, porque para não atrapalhar o pessoal que estava assistindo o filme. Então isso eu fiquei acostumado todo fim de semana. Se eu não fosse para Itapuranga, eu ficava doente, porque eu me acostumei de um jeito. Você foi na vontade de se comunicar, ou você ganhava uma graninha também? Não, era de graça. Muito pelo contrário, eu gastava do meu pai me dava uma mesadazinha. Naquela época era R$1.000, né? Um negócio desse assim. E esse dinheirinho eu ia guardando e comprava 78 rotações. Olha, disco 78 rotações ainda naquela época, né? Guardava e comprava o disco 78 rotações aqui em Aracaju, numa loja chamada Cantinho da Música, que não existe mais. E eu levava o disco lá para Itapuranga, para passar lá no serviço de alto-falante. Quer dizer, eu gastava para trabalhar, pagava para trabalhar. Nunca ganhei um centavo, apenas uma colaboração que eu fazia ao cinema de lá, à igreja, né? Ao Círculo Operário. E aí foi à frente esse projeto meu. E quando eu vi, já era a década de 60, e veio 61, 62, 63. Eu disse assim, o padre chegou, o Monsenhor Souza chegou e disse assim: você quer fazer um teste na Rádio Cultura? É porque a Rádio Cultura é da igreja, né? Sim. Eu cheguei e disse assim: esse padre Souza, na época ele era padre, eu não tenho prática ainda, eu estou aqui no serviço de alto-falante. Você se sentiu inseguro na hora? Me senti inseguro, né? Sim. Ele disse: não, você vai fazer um teste lá e vamos ver. Se você for aprovado, você fica lá. E eu vim fazer um teste aqui na Rádio Cultura. A Rádio Cultura tinha entrado no ar em 59, me parece. E eu fui fazer um teste, olha só com quem? Com Raimundo Luiz. Nossa. Né? Um cara sensacional. Ele era diretor da equipe de esportes da rádio, e diretor da rádio. E eu fui fazer um teste com Raimundo Luiz. Não esqueço nunca, a Rádio Cultura tinha 2 estúdios, estúdio A e estúdio B. Estúdio A era um estúdiozinho pequeno e o B era um grande, era um mini auditório. Então eu fui fazer esse teste com Raimundo Luiz. E 2 palavrinhas que me deixaram fora do teste, né? Fui reprovado. Você foi reprovado no primeiro teste? No primeiro teste. Olha que interessante, eu né? disse 2 palavras conhecidíssimas. Mas era aquela coisa, eu estava começando ainda. Eu tinha quantos anos de idade? 12 anos, 13 anos. Aí eu disse assim, claro, eu não esqueço nunca essas 2 palavras, né? Não, peraí. João, você foi fazer um teste. Vim fazer um teste aqui na rádio com 12 anos de idade. 12 anos de idade. 12 anos de idade, um teste para ser locutor de uma rádio. 12 anos de idade. Olha o despertar do dom que o padre, né, convidado, observando as ações, as atitudes, né? As atitudes. E aí você... Fábio, duas palavrinhas tão conhecidas, tão... déficit e superávit. Eu disse déficit e superávit. Eu não esqueço nunca essas 2 palavras. Mas para uma criança de 12 anos, palavras... Bom, aí veio 64. O governador do estado era Seixas Dória. Sim. E Seixas Dória tinha um secretário, um assessor de imprensa, chamado João Oliva Alves, que ainda está vivo, graças a Deus. E é uma pessoa de Riachão do Dantas, uma pessoa muito inteligente, muito amigo da minha família. Meu pai, vendo aquela ansiedade minha de trabalhar em rádio, esse negócio todinho, falou com o João Oliva para eu ir trabalhar na Rádio Difusora, que hoje é a PRP, né? Fui ser locutor lá na Rádio Difusora, na época de Santo Santana, Nailson Menezes,
Zé Ribeiro do Nascimento, Sodré Júnior, só tinha fera. E eu fui ser locutor. E você foi com quantos anos? Era mais ou menos 14 anos, 14 a 15 anos. Então você ficou dos 12 aos 14 nessa... nessa coisa de trabalhar em rádio e não conseguia. Entendi. Né? Então, mas mesmo assim, 14 anos... era né? novo, Bem né? jovem, né? Jovem, E com esses feras também? Só tinha fera no rádio. Aí eu fui trabalhar na Rádio Difusora. Sim. Nessa rádio, né? O diretor era um senhor chamado Leonardo Hardman, depois entrou José Ribeiro do Nascimento, Sodré Júnior. Eu continuei trabalhando lá como locutor comercial. Depois eu fui ser discotecário na rádio. Na época tem discotecário, na época era LP, sim. 78 rotações e compacto duplo, né? Aqueles compactos duplos. Fui ser então locutor e fiquei lá e conheci grandes nomes do rádio, Zé Eugênio de Jesus, Jailton Oliveira, Álvaro Macedo, a turma boa da Zé Augusto, a turma boa. Era a época que Josa tinha um programa lá chamado Festa na Casa Grande, Josa o Vaqueiro do Sertão. Nossa. Que era 8 horas da manhã no auditório da rádio, a rádio tinha um auditório, na Rádio Difusora. Quando foi em 1966, eu recebi um convite para trabalhar na Rádio Cultura. Ainda não tinha televisão aqui. Ainda não tinha televisão, nem sonhava. Fui trabalhar na Rádio Cultura. Olha só. Fui reprovado, mas depois eu fui convidado a trabalhar. Né? O pessoal viu o potencial da... Aí eu peguei um pouco de experiência desse negócio todinho e fui trabalhar na Rádio Cultura em 66. Aí fiquei de 66 até hoje eu estou na Rádio Cultura. Foi quando em 69, 68, 69, a TV Sergipe entrou no ar em fase experimental. A TV Sergipe que começou a questão dos primeiros testes com a televisão. Nós temos algumas fotos dessa época do início, né, da inauguração. Da inauguração, né? Como foi que Gilvan Fontes começou com o jornalismo na televisão? Vamos lá. Na bancada. Na bancada. Eu era o locutor comercial da TV, porque naquela época, Fábio, não tinha a tecnologia de hoje. Né? O computador, não existia computador ainda. E então os comerciais eram feitos na hora, ao vivo. Se eu não me engano, eram artistas que pintavam algumas coisas e rolava o... Eu tenho até uma animação da TV Sergipe, tem uma animação antiga da TV Sergipe, vocês podem ver aí. E os comerciais eram lidos ao vivo na hora. Sim. Tinha uma cabinezinha pequenininha, com a pastazinha. Tudo ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Ao vivo. Só que não aparecia a imagem, só a voz. Bom, daí em diante, com o desenrolar dos tempos, né, o progresso que chegou na televisão, faltou um repórter lá, aí o diretor de jornalismo da época era Sérgio Gutenberg. Sim. Que é pai do Eduardo do Vale. Falaram que Sérgio também era uma pessoa fenomenal. Muitos se emocionam. Fantástico. Se emociona em falar isso. E que Sérgio Gutenberg era o nome artístico, né? O nome dele era Antônio Conceição. Sérgio disse: Gilvan, você vai sair como repórter agora, porque faltou uma pessoa. Do nada, ele chegou para você. Eu disse: mas eu nunca fiz isso. Então você vai aprender. Lembrou quando foi chamado para o rádio? Aí eu saí com a equipe, era uma Brasília amarela. Temos algumas fotos, você como repórter, vocês podem ver agora. Aí eu comecei a fazer reportagem. Saí da locução comercial e fui fazer reportagem para o jornalismo, para a televisão. Naquela época não tinha alguém que seja faculdade de jornalismo, nem pensar. Nada. Era uma questão da pessoa ter um conhecimento. Porque naquela época não tinha ainda. Não tinha faculdade aqui. Ou seja, fazia quem tinha competência. Fazia quem tinha competência. Então eu fui ser repórter da televisão, saía eu, o motorista, que era um senhor chamado Seu Nilson, e o cinegrafista, né? Aí vários cinegrafistas passaram por lá, Hamilton, que é o tio de Wilson Góes, né, que já faleceu, e por aí vai. Amaral, a turma boa, Piuga, que foi o primeiro cinegrafista aqui da TV sergipana. Eu acho que temos uma foto com era filme, não tinha VT, não era filme. E parece que eles levavam a câmera e tinha uma caceteira, uma coisa exatamente, pesada, né? A gente chamava de bolinho de ferro, porque eu tenho foto, inclusive, disso tudo, né? Esse bolinho de ferro. Porque se filmava, fazia a reportagem e depois levava para a televisão para revelar o filme. Tinha que revelar. E depois você ia cortando o que ia para o ar. Aí emendava.
Era uma edição de corte mesmo, rolando. Exatamente, exatamente. Aí depois é que veio o VT. Sim. Né? Depois a máquina, a famosa CP, que era uma máquina grande, pesada, que você botava aqui no ombro para filmar, que era filme ainda, né? Sim. Saiu de linha e entrou o VT. Aí veio um VT Sony preto e branco. E por aí vai. Aí, nesse intervalo, como era repórter de rua, eu cheguei um dia na televisão, por coincidência, fui trabalhar à tarde. Cheguei na televisão e Dermeval Gomes, o finado Dermeval Gomes, grande Dermeval, era o apresentador do noticiário, que se chamava Telenotícias. Não pôde apresentar o jornal, e então o diretor de jornalismo chegou para mim e disse: se prepare que você que vai apresentar o jornal. Eu já estava de paletó e gravata. Terceiro impacto. Eu já estava de paletó e gravata, né? Eu disse: mas eu nunca apresentei, nunca fui pro ar assim como apresentador. Eu disse: não tem ninguém, só tem você. Eu disse: tá certo. Seja lá o que Deus quiser. O Gladstone Santos, que é esse grande bailarino que tem aqui em Aracaju, era o maquiador da televisão. Já tinha uma maquiagemzinha bem ainda rústica, sabe? Aí eu fui fazer o jornal e saiu, graças a Deus, saiu tudo bem, sem problema nenhum. A partir daí, eu fiquei como apresentador do telejornal. Você já no segundo jornal se sentiu mais seguro ou não? Seguro, Depois de um... Não, me senti seguro, tudo. Aí, a partir daí, eu fiquei como apresentador do telejornal, Telenotícia, né? Até o momento que saí da televisão. Na bancada. E representando nesse momento toda a sociedade sergipana, todos os sergipanos, agradecer por você existir. Muito obrigado. Pelo seu trabalho, a sua competência. Durante muitos momentos que eu trabalhei em algumas TVs de Sergipe, falam assim: não, se a reportagem saiu na TV Atalaia, se Gilvan Fontes apresentou a reportagem é verídica, é verdadeira. Não só a soma de outros, mas existe muita competência e muita comoção quando você participa dessa vivência, dessa cultura sergipana. Então, agradecer demais a sua presença aqui. Eu que agradeço, né, Fábio? E assim, eu fico muito lisonjeado. Primeiro que nós fomos vizinhos, né, na Coroa do Meio. Fui muito para o colégio, eu pegava carona com você. Seu irmão lá na TV Atalaia, que é editor de imagens, é uma pessoa sensacional, que Polaco. Eu adoro, que eu amo o Polaco, né? Eu chamo ele de Popó. É o Popó. E quando eu trabalhei um tempo lá e acompanhei que quando você chega no jornalismo, você sempre traz algo para os seus amigos, um lanchinho, uma coisa assim. Lanche, água de coco. Você gosta de compartilhar isso porque eles estão trabalhando. Por exemplo, tem um cara lá muito legal que eu adoro também, Gilmar Carvalho. Aliás, eu gosto de todos da TV Atalaia, certo? Não tem inimigo nenhum, todos são meus amigos, sabe? Adoro o pessoal da TV Atalaia. E todos gostam de você, todos adoram você. Eu acho que sim. Então, agradecer mais uma vez, e eu tenho muito orgulho. E bem-vindos ao canal do Fábio Jacil, que obrigado por ter participado. Eu é que agradeço, Fábio, essa iniciativa sua, e lhe dar mais uma vez os parabéns por esse trabalho que você vem realizando. Sergipe precisa disso, Aracaju precisa, né? E você está se saindo aí muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Então, pessoal, curta e compartilhe o nosso canal. Obrigado. Acaba assinando aí nosso canal, aí, ativa o sininho e compartilha nas redes sociais. Muito obrigado. Eu sou Fábio Jacilque e até o próximo vlog.